Nesse vídeo eu vou te mostrar um guia completo, passo a passo, com 4 dicas para fazer a tua assertividade na leitura de velas melhorar muito, tá? Então eu tenho certeza que se tu conseguir analisar essas 4 dicas, esses 4 fatores que eu falar aqui nesse vídeo, tu vai começar sim a ter uma boa leitura de velas, tá? Muita gente, pessoal, vem me procurando, mandando mensagem, me dizendo: Gabriel, eu tô há pouco tempo no mercado, já tenho tempo no mercado, mas eu tô no ganho e perde, tô no 0 a 0. Me dá uma dica, me dá um operacional, me dá uma estratégia, me diz alguma coisa. Galera, eu sempre falo, cara, sempre falo aqui no canal e para todo mundo que pra mim, para mim, a melhor estratégia é tu entender o que o gráfico quer te dizer. E nesse vídeo eu tô fazendo exclusivamente para tentar sanar essas dúvidas. Então eu quero que vocês prestem bem atenção em tudo que eu for falando, porque eu vou tentar fazer o mais completo possível para sair vocês aqui analisando desde o início de um gráfico até a hora de vocês fazerem a entrada, até a hora de vocês darem a entrada de vocês. Então o que eu sempre falo para a galera e o que eu aprendi e o que o mercado me ensinou é que não existe nada isolado, pessoal. Não existe uma estratégia isolada que vai funcionar, não existe um setup, não existe um indicador que vai funcionar se tu não tiver uma boa leitura gráfica. E quando a gente fala leitura de velas, a gente está dizendo que a gente está lendo preços. E para a gente entender a lógica dos preços, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa introdução, porque ela é muito importante para o longo do vídeo, tá? Então, quem não tem paciência para assistir o vídeo, vai cair fora daqui agora do vídeo e vai continuar aí a vida que tá, vai continuar procurando os milagres do mercado. Mas quem quer entender, quem quer compreender, fica e tenta interpretar o que eu tô falando e tenta colocar na cabeça isso que eu vou falar para vocês, tá? Quando a gente lê velas, a gente está lendo preços de ativos, pessoal. Não interessa aqui se a gente está no gráfico do OTC ou no gráfico aberto, a gente está lendo preços. E o preço, tanto no OTC quanto no mercado aberto, ele tem uma lógica de movimentação. Ele vai sempre ser movimentado um ponto A. Eu quero já que vocês prestem atenção nisso aqui. Ele sempre vai ser movimentado um ponto A a um ponto B, de um ponto B a um ponto C, de um ponto C a um ponto D. Ele sempre vai fazer essa movimentação aqui em ondas. E a chave para a gente conseguir interpretar o preço, a vela, o movimento, o possível movimento, é entender para onde que ele vai. Tá? Então, o preço ele só tem duas direções para ir. Ou ele vai ir para cima, ou ele vai ficar para o lado, ou ele vai para baixo. São só essas três opções que o preço vai fazer. E quando eu falo preço, eu estou falando das velas em si. As velas elas vão andar para cima, vão lateralizar ou vão cair. Essas três opções. Então aí a gente já mata uma charada. A gente já sabe para onde o mercado pode ir. E aqui eu já vou começar a dar para vocês as dicas, as 4 dicas. Então, quando a gente chega num gráfico, qual a primeira coisa que a gente tem que olhar para o gráfico e entender para a gente começar a melhorar nossa leitura de vela? A gente precisa identificar a primeira coisa, a tendência do mercado. A tendência do mercado. Tendência. Se está numa tendência de baixa, se está numa tendência de alta, qual é a tendência do mercado num cenário longo? Então aqui no meu gráfico vocês podem ver que num longo cenário esse gráfico está numa tendência de queda. Então a gente já identificou a tendência do gráfico. Só que no momento atual que tá aqui, ó, ele já tá começando a querer fazer uma tendência de alta. Então, é a primeira coisa. Por que que a gente precisa saber a tendência, Gabriel? Para a gente conseguir estar a favor dessa tendência, a favor dos próximos movimentos. Então, primeira coisa, identificar a tendência. Segunda coisa, identificar aqui, ó, número 2, a estrutura do mercado. Como assim estrutura de mercado? O que é uma estrutura de mercado? Bom, a gente já chegou e identificou que o preço está fazendo uma tendência de baixa, tá? Então, beleza, o preço está na tendência de baixa. Dentro dessa tendência de baixa, esse preço tem que fazer uma estrutura. E qual é a estrutura que a gente busca dentro dos gráficos? A estrutura de perna 1, perna 2, é a estrutura do movimento de descida
e correção, movimento de ondas, ó. A gente quer essa estrutura de mercado, topos e fundos definidos. A gente quer saber se o mercado está fazendo topos e fundos. E vocês podem ver que nesse exemplo que eu estou desenhando aqui, ó, qual a estrutura que o mercado está fazendo? Na tendência de baixa, ele está fazendo uma estrutura de mercado bonita, uma estrutura definida, mostrando que o preço está caindo realmente com força para descer. Isso aqui está nítido para a gente. Que ele faz o movimento, corrige, faz o movimento, corrige, faz o movimento. Até esse momento aqui, ele estava numa estrutura de baixa, tá? Desse momento para cá, ele já fez um fundo duplo e olha o que ele fez aqui, ó. Ele já fez uma primeira impulsão para alta. Pode ser que ele possa estar fazendo uma reversão de todo esse movimento aqui. Porque a gente vinha numa tendência de baixa, o preço vinha fazendo topos sempre, ó, menores que os anteriores, ó. Esse topo menor que esse topo menor que esse topo menor que esse. Então isso mostra uma estrutura pra gente de baixa. Já nesse momento aqui, ó, ele já fez um topo igualado e fez dois fundos igualados, ó, um fundo aqui e um fundo aqui. Logo depois ele fez o que? Rompeu esses últimos dois fundos. Então possa ser que ele está corrigindo essa perna maior e possa ser que ele vai começar a fazer a reversão no movimento. Então essa leitura que a gente tem que olhar para o mercado e começar a identificar. Ah, mas como isso que vai me ajudar, Gabriel? Isso vai te ajudar muito para te saber as posições dos candles, tá? As posições dos candles interessam muito quando tu fala de análise de vela, análise do movimento. Porque se tu pega uma venda ou uma compra numa posição errada, cagou a tua operação, já era a tua operação. Então, primeira coisa, tendência segundo a estrutura do mercado. A terceira coisa que tu vai tentar identificar dentro desse conjunto aqui, que é um passo a passo, é o que, ó, vai ficar assim mesmo, pessoal, vai ficar bugado. Não vou pagar. A terceira coisa que vai precisar é saber a força dos candles. Tem esses candles que estão, os candles que estão no gráfico, são candles que estão demonstrando forças de movimento. Por exemplo, são candles bem definidos, candles cheios, a maioria deles. A gente pode ver que nesse movimento aqui são, ó, não tem candles muito indecisos, candles com muito pavio. Ele está fazendo candles com volume, candles grandes, candles que andam. Ele não tá fazendo candles paradinho, aqueles candles que ficam assim, ó. Aí fica aquele bolo de candle aqui, tudo junto. Tudo junto, aí candinho pequeno, tudo lateralizado. Não, aqui a gente vê que os candles, ó, andam. Os candles têm pavio, mas eles andam. Então, identificar a força dos candles. Esses candles estão com força, estão com volume. Tem volume para esses candles se movimentarem dentro do gráfico? Tem, ok. Então, show de bola. E a quarta coisa que a gente precisa identificar é padrões de candle. Mas não é esses padrões convencionais, Harami, engolfo, não é isso, tá? Não quero que vocês deem nome, eu não gosto de nomes. A gente tem que identificar o padrão que o candle vai mostrar pra gente em determinadas regiões. A gente vai usar da força desses padrões para a gente entrar nas operações. Tá? A gente vai identificar tudo isso. Mas não para no vídeo agora porque eu ainda não acabei. Agora eu vou juntar tudo isso aqui numa explicação mais detalhada dentro do gráfico, em cima do gráfico, tá? Então a primeira coisa que a gente identificou aqui nesse gráfico é a tendência dele, né? Vamos pegar no momento atual aqui, que o passado é fácil, tá? Eu vou mostrar o passado e depois vamos ler o presente do gráfico. Então aqui, quando a gente identifica que o gráfico estava numa tendência de queda, ó, esse movimento aqui, ó, a gente chegou no gráfico, imagina que tu chegou no gráfico e ele não existe esse pedaço aqui, ó. Esse movimento do gráfico não existe. O que a gente chega no gráfico, a primeira coisa que a gente vê é esse movimento aqui. Esse movimento, ele é um movimento forte. Ele é uma estrutura, ele tá fazendo uma perna forte. Ele tá fazendo uma perna super forte de venda aqui. Olha a pressão que ele tem. Então, por esse movimento, a gente já identifica
que a maior força no momento atual é a força de venda, ok? Ok. Só que a gente não vai fazer nada. A gente sabe que ele está numa pressão de venda muito forte. Ah, Gabriel, mas olha, esses candles, só candles de força, eu vou vender. Quem vende aqui tá fazendo cagada. Porque esse movimento, ele já é um movimento forte, só que ele já também, depois que todo movimento que acontece muito forte, ele precisa do quê? De uma correção. Todo movimento que é forte, ele precisa de uma correção. Isso aí eu tenho vários vídeos. Quem não assistiu meus vídeos, está vendo pela primeira vez, vai aí dentro do canal e acessa outros vídeos que eu explico muito sobre isso, sobre as estruturas. Tá? Então, todo movimento que vai cair, ele vai precisar corrigir. E onde ele geralmente corrige? Ele geralmente corrige 50% de movimentos, ou seja, esse aqui é um movimento de 100%. Geralmente ele vai corrigindo 50% desse movimento, que vai coincidir com alguma coisa anterior. Por exemplo, esse fundo, com essa região aqui, nada de linha exata. É sempre regiões. Então a gente não vai operar linhas, a gente vai operar regiões. Então, se eu sei que todo movimento de força ele vai ter que fazer uma correção, eu posso já ficar esperando essa correção, tá? Esperando ele criar sua estrutura, me confirmando a estrutura do preço, me confirmando a força do gráfico, a tendência, e eu esperar um bom padrão para eu ir a favor desse movimento. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, o que que eu falei para vocês? Ele vai corrigir, tá? Aqui tá pronto, corrigido. O preço caiu aqui, pum, fez um fundo, voltou e corrigiu nessa região. Essa região coincide com o quê? Com aquele fundo lá. Então isso aqui é primordial a gente entender. Que o preço sempre vai descer e corrigir. Ponto. E agora, o que que eu falei para vocês? Primeiro, a gente já tem uma estrutura aqui formada. A gente tem uma perna de baixo e uma correção. Ok, a gente está vendo que aqui já a tendência já é provavelmente a tendência de baixa. Eu não estou analisando isso aqui, a gente só está analisando esse pedaço, tá? Só nesse pedaço aqui. O que que eu preciso agora? Saber, a terceira dica é saber a força dos movimentos. A gente está vendo nitidamente que é uma força de venda. Então, se a gente está numa força de venda, a ideia não é que a gente compre, é que a gente venda. Só que onde é que a gente vai vender? Quais são os pontos chaves para fazer as vendas? É sempre depois que ele faz as correções e demonstra para a gente um padrão de venda forte. Então, nesse caso, que se eu sei que o movimento está caindo, eu quero comprar, e eu sei que o movimento tende a corrigir 50%, eu sei que esse movimento tende a corrigir 50%, então eu vou esperar esse movimento chegar na região de 50%. E depois que ele chegar nessa região, eu vou esperar um padrão de candle de força para eu entrar a favor do movimento. Eu vou esperar isso. E aí como é que a gente vai fazer? Como é que vão ser esses padrões? Já tá, eu já vou botar aqui no gráfico para vocês três principais candles que eu gosto de padrões de força, tanto de venda quanto de alta, tá? Que é o candle de força normal, esse candle aqui, que ele é, muita gente chama ele de martelo, enfim, para mim é candle de força, tá? E outro candle também é um candle mais cheio e desse jeito, ele não chega a ser um martelo, mas ele tem um pavio um pouco mais alongado, um corpo mais alongado, ou ele pode ter um paviozinho curto com um corpo bem alongado, tá? Não faz nada disso faz diferença. A única questão que vocês têm que entender aqui é que ele é um candle de força. É isso que a gente precisa entender. Ele é um candle de força, ok? Então, a gente identificando isso, a gente vai procurar esses padrões dentro do gráfico. Bom, eu sei que o preço chegou numa região de correção, ok, agora eu vou esperar um padrão, ok, um padrão de venda, padrão de vendedor, tá? Aqui ele fez um primeiro reversão, mas esse candle ele não é um candle de força vendedora, não é um candle de força vendedora, porque aqui nesse pavio entrou compradores, então ele não tem a pressão de venda. Agora, esse candle aqui, ó, já me mostra um pouco mais de força de venda. Como assim, Gabriel? Se ele é um padrão doji, é um padrão doji, mas vamos interpretar esse padrão doji? Olha o que ele fez.
Ele fez isso aqui, né? E, opa, ele vou colocar o verde, ele fez isso aqui e fez um pedacinho aqui em cima, né? Pedacinho aqui em cima do verde, tá? Imaginei que tá bem desenhado. Só que nessa parte superior aqui, o que que ele fez? Esse pavio, ele demonstra pra gente que é uma pressão de venda. Então, olha só, esse candle aqui tem mais força que esse candle aqui. Ele tem mais força vendedora do que esse candle vermelho aqui. Porque esse candle vermelho está representado dessa forma aqui, ó. Tá? Ele tem um corpinho e tem um pavio mais longo que o corpo. Só que esse pavio mais longo que o corpo significa o quê? Significa que entrou comprador. Então o comprador está mais forte que o vendedor. Nesse caso aqui não, esse caso é o vendedor está mais forte que o comprador. O comprador aqui é o vendedor aqui. Quem é que ganhou nessa força aqui? Foi o vendedor. Mas não é porque a gente viu esse padrão aqui no gráfico que a gente vai entrar vendendo. A gente só está lendo os candles. Isso é ler candles. Isso é saber ler candles. Não é tu definir padrões e decorar os padrões. Não. É tu saber o que cada candle está te contando. Eu sei que ele está numa região de alta. Numa região de alta. Eu sei que ele está numa região de correção. Ele está aqui numa região onde ele está corrigindo essa queda. E eu sei que a qualquer momento ele vai começar a me dar padrões de venda, tá? Então, depois que aconteceu esse candle, ele vem um candle grande aqui. Um candle grande não, ele é um candle pequeno, mas ele vem um candle de força. Demonstrou um candle de força. O que automaticamente ele me mostrou? Rompeu o último candle. Então, já que ele está numa correção, eu posso acreditar que o próximo vai dar continuidade a esse candle aqui. Lembrando, a gente está aqui num gráfico de 2 minutos, então cada candle tem 2 minutos. Então esse candle apareceu, vou acreditar nessa venda. Eu sempre espero um retorno do preço mais acima do candle. Mas quem fosse pegar de abertura, já teria um win aqui tranquilamente. Tranquilamente teria um win. Aí o que o próximo candle fez? Tentou subir. Só que esse candle, ele tentou subir novamente para o preço lá, só que ele não rompeu essa última força aqui, ó. Ele ficou dentro. Então o que a gente vai fazer? Nada. A gente não vai fazer nada. Esse próximo candle voltou e não rompeu esse último candle verde. O que a gente vai fazer? Nada. Esse próximo candle foi indecisão. A gente vai fazer o quê? Nada. Esse candle aqui foi um candle que eu gosto. É um candle de força. Faria alguma coisa aí, Gabriel? Sim, eu, Gabriel, faria. Entraria vendido aqui. Tomaria um loss. Mas o loss, ele vai existir. Eu não sou hipócrita de vir aqui mostrar só o exemplo que deu certo para vocês. Porque é muito fácil pegar o gráfico pronto e dizer aqui eu não entraria. E tá pronto. Mas eu entraria, eu, Gabriel, entraria. Por quê? O movimento tá me mostrando força de queda aqui. O movimento estaria me mostrando que ele caiu. Só que não aconteceu. Ok. Tomaria o loss. Respiraria. Voltou esse candle aqui. Ah, não, Gabriel. Agora vai, esse candle vai subir. Esse candle é um candle de força, Gabriel. Só que olha a posição que esse candle se encontra. Esse candle se encontra numa posição de correção de uma perna de uma força maior. Então aqui houve a força, agora ele está dentro dessa correção. Nesse caso a gente não pode fazer nada. Espera o preço te mostrar outra direção. Aí o que ele faz? Um candle de indecisão. Opa, pum. Um candle vendedor. A gente está a favor de uma tendência, a favor das forças do candle. Eu já identifiquei que a maior força é vendedora, então eu estou procurando padrões vendedores. Eu estou procurando candles que mostram força vendedora para eu acompanhar esses candles na sequência. Então aqui, pum, entrou venda, tá? Anulou aqui, ó, segurou nessa região e voltou vendedor. Bom, se nessa eu tomei loss, agora eu vou entrar novamente acreditando que ele vai continuar o movimento. Olha que candle bonito. Pum, entrou um candle aqui grandão. Gabriel, entro no segundo candle aqui a favor dessa venda? Não, não entro. Eu sempre pego o quê? O primeiro candle de força que aparece eu entro. No segundo eu já não faço mais nada. Porque corre o risco dele fazer o quê? Exatamente o que fez aqui, ó. Tá? Aqui aqui ele me mostrou um padrão altista, ó, um padrão altista. Bom, não, Gabriel, agora ele vai subir.
Agora eu tenho certeza que ele vai subir. Lembra, a gente está a favor de uma força maior. A gente, enquanto o preço ele não subir, ele não quebrar essa estrutura, enquanto o preço não quebrar essa estrutura, não fazer uma correção, não voltar, a gente ainda está a favor do que? Da queda. A gente não está a favor de compra, a gente está sempre a favor das quedas, tá? Então, lembrem isso sempre. Ok. Aí o que aconteceu aqui? Pum, voltou novamente. Esse candle não conseguiu romper o último candle de força. Então o que ele está me mostrando? Que a força ainda é vendedora. Se ele não rompeu o último candle e ele voltou com uma força relativamente grande, aqui para muita gente esse aqui é um padrão de Harami, um bebê grávido, sei lá, mamãe abandonada, sei lá, mamãe grávida, alguma coisa assim, né? Que seja o padrão que for. Aí o que a pessoa faz? Aí ela vende porque aconteceu o padrão. Tudo bem, dá certo, só que a gente tem que entender a estrutura toda do mercado para fazer uma boa leitura. Então, nesse caso aqui, aconteceu o padrão, entrou para venda, pum, foi lá embora. Aí o preço caiu e foi buscar o quê? Foi buscar essa região aqui. O que ele deveria tecnicamente fazer falando em estrutura? Ele deveria romper. Tecnicamente ele deveria romper essa região, mas ele veio aqui e segurou. Então eu já tenho um alerta. Segurou e voltou, fez um padrão aqui de engolfo, para muita gente conhece o padrão do engolfo, tá? Nesses casos, quando o preço segura num suporte que ele é bem forte, ó, porque é um suporte forte, segurou toda essa queda. Nesse caso, quando aparece um padrão desse, a gente pode acreditar no padrão e seguir. Aqui deu certo, pum. Mas lembrem, né? Aqui deu certo, ok, fiz uma entrada, ganhei. O que eu vou esperar agora? Vou esperar ele voltar para sua estrutura original ou quebrar essa estrutura e virar uma estrutura de alta. Chegou nessa região de novo, já começou a perder força. Olha os candles aqui, o tamanho dos candles. Perdendo força, sem força, sem força. Pum. Olha o candle que eu mostrei para vocês aqui. Paviozinho curto, corpo grande. A estrutura é de baixa. Estou a favor das forças de venda. Aparece um padrão de candle aqui. Pum, vou vender. Aqui seria uma venda que eu particularmente teria pego e ganhado. Porque eu uso um gatilho que eu só pego a entrada quando o próximo candle volta na metade desse candle de força. Eu não pego de abertura. Eu só pego se ele volta na metade. Então aqui, ó, esperaria ele voltar na metade, venderia nessa região aqui, o preço finalizaria aqui, eu teria ganhado por vantagem no preço, tá? E aí olha o que ele faz logo após essa indecisão aqui, ó. Ele vem com outra paulada de venda a favor de toda a estrutura. O que acontece? O preço cai. Então aqui, ó, tá mais que provado para vocês que o preço vai fazendo a estrutura e a gente precisa esperar os retornos do preço. E quando vir os candles de força, a gente é a favor. Vai ter horas que vai dar errado. Por exemplo, aqui eu entraria, deu loss. E aí que entra a questão do gerenciamento. É aí que vocês vão usar o gerenciamento, usar a boa, o bom discernimento de vocês de entenderem, bom, qual é a minha meta? O que eu posso perder, o que eu posso arriscar? Eu vou jogar o gerenciamento em cima para eu pegar os bons padrões e eu vou tomar loss no meio do caminho, eu sei disso. Só que no meu longo prazo eu vou ser lucrativo porque eu vou usar um gerenciamento inteligente junto com toda a leitura. Então isso, galera, é uma coisa que o pessoal não entende, que acha que é a estratégia que tem que dar certo, é a leitura de vela que vai mudar o cara, mas não é, cara. Muita gente chega para mim mandando mensagem que estão pensando em desistir, mas é porque focam em algo, em coisas isoladas. E o mercado ele é um conjunto de fatores, não é uma leitura de vela, não é uma estratégia, é tudo, cara. É tudo, tem que entender que é tudo. É tu saber analisar o gráfico, é tu saber ver uma estrutura, é tu saber aplicar um gerenciamento, é tu ter um bom psicológico, brigar com o teu psicológico para te seguir o teu plano de trade, o que tu se propôs a fazer, porque o que mais existe dentro do mercado isso aconteceu comigo, eu tô falando que aconteceu comigo. A gente se planeja para fazer uma coisa, eu vou fazer isso, isso, isso. Chega na hora, dá um loss, o cara perde a cabeça,
vai lá e começa a entrar que nem um retardado dentro das operações, procurando operação onde não tem, perde a cabeça, não sabe mais analisar nada e acaba entrando em ordem que sem noção. E aí toma loss, e aí quebra a conta, aí vai chorar na internet, aí reclama, aí, bah, isso não é pra mim. Mas o cara não tem a paciência de ficar talvez 1 ano, 2 anos estudando e entendendo a estrutura do mercado e se perguntando o porquê que o mercado faz o que faz. E a gente está lidando com emoções, pessoal. Aqui a gente lida com emoções e com preços. Então, se tu vai estar vendo que a estrutura do movimento é uma força de venda muito forte, quem é que está dominando? É comprador ou é vendedor? É vendedor. Então, tu quer ficar do lado de quem? Tu quer ficar do lado do mais fraco ou do mais forte? Tu quer ficar do lado do mais forte. Tu quer ir a favor do mais forte. É isso que a gente tem que entender dentro do mercado, para a gente ter uma boa leitura. É isso que a gente que vai fazer vocês conseguirem ter uma melhor assertividade. Vocês não vão acertar sempre, mas na maioria das vezes vão acertar sim, porque vocês sabem fazer essa identificação. E aí aqui no momento atual, a gente já vê o que, ó, no momento atual a gente já viu que o preço, ó, opa, ele quebrou uma estrutura de baixa que ele vinha aqui. Agora a gente já pode começar a identificar o que? O preço está com força compradora. O que eu vou esperar? Eu vou esperar as correções e vou pegar os movimentos de quê? De compra. Olha que lindo. O movimento chegou no suporte, não fiz nada. Esperei acontecer o quê? Um padrão de força compradora. Aí ele deixou um padrão aqui de Harami. Ok, eu não entraria, eu, Gabriel, não entraria. Mas quando ele deixa esse candle aqui, ó, esse candle é maravilhoso. Porque esse candle tem um pavio alongado e um corpo lá em cima. E o que eu explico para vocês isso aqui? Isso aqui nada mais é do que um candle comprador, porque todo esse pavio foi feito por compradores. Então é a mesma coisa que eu tenho um candle de força gigante. O que eu vou fazer? Vou ir a favor desse movimento. Eu já sei que a pressão está mais forte agora na compra, que a venda perdeu força. Agora eu vou ir a favor da compra. Aqui eu vou fazer alguma coisa? Não, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada aqui. Porque aqui ele tá no movimento que ele tá, ó, buscando essa resistência anterior. E agora ele pode ficar lateralizando aqui. O que eu posso fazer como um bom é, trader, um bom negociador? Simplesmente esperar, ter a paciência, porque isso é outra coisa que quebra muita gente. A galera não tem paciência para esperar o gráfico se movimentar. Quer operar? Não, eu quero operar vela a vela. Eu quero fazer leitura de vela. Aí aparece essa vela aqui, não, essa vela eu vou comprar, vou comprar, vou comprar. Eu vou vender porque apareceu essa vela. Tudo bem, funciona. Mas para quem está iniciando, para quem precisa aprender, tem que ser um pouco mais lento. Tem que olhar uma estrutura completa, tem que entender o porquê que o mercado está se movimentando dessa forma, o que está fazendo o mercado ter esse tipo de comportamento, para vocês não cometerem erros bestas, erros que não poderiam acontecer, que não precisariam acontecer, tá? Isso que é o que eu quero passar de visão para vocês. Eu nunca vou chegar aqui e passar essa estratégia aqui, ó. Vocês usem ela, vocês vão ficar ricos, vocês vão ganhar dinheiro, vocês vão fazer acontecer. Porque nenhuma estratégia, nada dentro do mercado é feito, nada vai funcionar se vocês não tiverem o conhecimento por trás daquilo ali. As estratégias todas funcionam, mas funcionam porque existe um parâmetro por trás que é entendido, compreendido quando usar e quando não usar a estratégia. Aprender uma estratégia é muito fácil, agora tu entender quando ela dá certo e quando ela dá errado, é aí que é o difícil. É interpretar esses movimentos, é buscar esses movimentos aqui, é tentar compreender. Sei que parece um pouco complexo, mas é dessa forma, assistam o vídeo novamente se precisar, é dessa forma que vocês vão começar a calibrar e a melhorar a leitura de velas de vocês, a leitura gráfica. Vocês comecem a procurar estruturas, vocês comecem a procurar as tendências, as estruturas, as correções, as forças de vela e peguem os padrões de força a favor disso tudo. Fiquem olhando o gráfico, fiquem estudando, fiquem rabiscando no gráfico.
Bom, o que que ele fez aqui? Bom, ele desceu, fez essa vela de força. Mas é contra a tendência. Mas é contra a tendência, ok, só que ele chegou num fundo, ele fez um movimento de queda, esticou o movimento de queda e logo após ele fez um movimento de alta. Pum. Eu sei que esse movimento aqui precisa ser corrigido. E ele geralmente corrige no 50%. Então, se apareceu esse candle de força compradora e tem espaço para ir vir mais um candle, eu vou a favor desse candle. Não é porque eu estou na tendência de baixa que eu só vou pegar lá. Claro que os melhores pontos é pegar sempre o quê? Aqui. Mas quando tu vê um fundo desse aqui, tá? Que ele é formado, tem uma vela com uma pressão de compra muito forte e tu sabe desses pontos, tu sabe que o mercado precisa corrigir, tu se aproveita desses movimentos pequenos e vai, ó. Olha onde ele voltou. Voltou aqui. Eu esperaria ele voltar no pavio da vela anterior. Ele voltou no pavio. Peguei a compra aqui, pum, o preço foi parar lá em cima. Gráfico de 2 minutos. Uma compra tranquila. Um win tranquilo, tá? Mas isso aqui é o que que vai fazer vocês entenderem isso aqui? O que que vai fazer vocês deixarem vocês bons nisso aqui? É o dia a dia, é o tempo de tela, é pegar e entender, ficar rabiscando, ficar olhando o gráfico. Bom, mas ele chegou nesse ponto, não deu, mas ele continuou depois. Vai ter um loss e outro, mas eu sei que na maioria das vezes eu vou estar certo. Assim tu vai refinando a tua leitura gráfica. Ó, o que que eu falei aqui, ó. O preço aqui começou a fazer o quê? Chegou nessa região anterior, tá enroscando aqui. O preço está enroscado. O que que eu vou fazer? Eu vou esperar o movimento. Eu vou esperar um movimento mais claro do mercado para eu ir a favor dele. Aqui a gente já tá vendo o quê? Pum, ele tá tentando e não tá conseguindo, tá tentando e não tá conseguindo. Aí o que que tá acontecendo nesse candle aqui? Esse candle, ele tá me mostrando uma força, até então, uma força que eu gosto. Aquela força de venda. Pavio longo e um corpinho. Ele tava desse jeito aqui, né? Tava assim, tava bonito. O tal do martelo que todo mundo fala. Pra mim, candle de força, ó. Candle de força vendedora. É o que ele representa. Não fechou um candle de força. Se ele tivesse fechado um candle de força aqui embaixo, talvez eu me sentiria mais confortável em vender. Por quê? Ele está numa zona de resistência, por mais que ele esteja numa zona de alta, ele está numa zona de resistência e tem espaço para ele vir buscar essas regiões aqui, ó. Buscar essas regiões, buscar um pouquinho mais embaixo. Então, se eu estou vendo que o preço está tentando romper e não está conseguindo, tentando romper e não está conseguindo, tentando romper e não está conseguindo, no primeiro candle que ele me der uma força vendedora muito forte, eu vou ir a favor dessa venda. Até onde? Porque eu sei que eu tenho espaço para movimentar o preço até aqui. Eu sei que tem espaço para o preço cair aqui novamente nesse fundinho que ele está lateralizando. Então, isso é compreender a análise de leitura de velas. Entender as forças, pessoal. Preste muita atenção nisso. Entenda onde está a força do mercado. A força do mercado manda, a força da vela manda, a posição do candle manda. Pum, se eu tô no, o preço tá já esticou aqui para cima, ó, que região que ele tá? Opa, ele tá numa região aqui que anteriormente foi uma resistência. Ele pode estar fazendo o quê? Justamente o que eu falei para vocês. Ele pode estar corrigindo esse movimento maior aqui, ó, esse movimento 1, aí tá corrigindo. Para fazer o quê? Para cair. Isso aqui dá mais ou menos 50% desse movimento. Quer ver? Eu vou puxar a Fibonacci e vou mostrar para vocês que dá mais ou menos uns 50%. O que eu falei? 50, 61.8. Tá naquela região. Deixa eu tirar as outras linhas aqui. Deixar só a Fibonacci. Olha a região que o preço está. Olha a região que o preço está. Em cima da região dos 50%. Ele está nessa região. E olha o que ele está fazendo agora. Olha o candle que ele está fazendo. Candle de força. Eu tenho quase certeza que o próximo candle pode ser um candle de venda. Pode ser o candle que eu entraria aqui. Nessa ordem. Vai fechar o movimento. Pum, abriu o próximo candle. O que eu como gatilho pegaria para entrar? Eu pegaria nesse fundo aqui, ó. Se o preço subisse nessa região, eu entraria numa venda a favor da queda. Porque o mercado está me mostrando que ele chegou numa região, enroscou, mas agora ele me mostrou uma força vendedora. E o preço pode vir cair para fazer o quê? Espaço para buscar essa região aqui. Então, ser day trade, analisar vela a vela, não é fácil, mas é simples. Quando tu entende toda a dinâmica do contexto do gráfico, se torna simples. Ah, Gabriel, mas como é que eu faço para fazer isso aí que tu faz? Onde é que eu aprendo?
É na prática, pessoal. Eu aprendi isso aqui, eu tenho 2 anos e meio de mercado. 1 ano e meio eu não sabia nada disso daqui. 1 ano e meio dentro do mercado e eu não sabia. Mas eu tava fazendo o quê? Buscando, aprendendo, tentando entender por que que eu levava o loss, por que que eu não conseguia fazer, por que que não funcionava, por que que a minha estratégia dava certo um dia e no outro dia não dava certo. Porque eu não entendia essa estrutura completa. Porque quando eu ia para frente do gráfico, eu só queria ver a estratégia e entrar. Não me interessava aonde que acontecia. Não, aconteceu aqui, estratégia, eu vou comprar. Eu vou comprar aqui, apareceu o candle de força aqui, a média cruzou, eu vou comprar. Só que sem saber que esse preço já estava numa região exaustada. Ele estava numa região que era só uma correção. Olha o que eu falei para vocês. Olha o que eu falei. Candle de força. Depois de uma enroscada aqui numa resistência, apareceu a força vendedora. Pum, o preço está caindo. A estrutura é de quê? É de baixa. Então, é muito simples vocês conseguirem analisar o gráfico vela a vela. Só que tem que ter paciência e tem que ter é, força de vontade de buscar. Estudar todos os dias. Pronto. O candle de força, o movimento aconteceu. Seria um gain tranquilamente. Galera, então eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Espero que esse vídeo ajude vocês. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam para dar uma força. Deixe teu like, deixe um comentário. E galera, tamo junto. Tamo junto até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um forte abraço para todo mundo.